Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos ouvir a promessa do próprio Deus que garante bênçãos até as próximas 1000 gerações. Êxodo capítulo 19. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês eles chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você fará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor havia lhe ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: Eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã. E eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: Tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto, mas nenhuma tocará nele, mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão ao monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo. E lavaram as suas roupas, e Moisés disse ao povo: Estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Ao amanhecer o terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: Desça e avisa ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo: Marque os limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu: Vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém, os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. É incrível como Deus, à medida que caminhamos com Ele, Ele se apresenta numa glória ainda maior. Deus, ele trava aqui, né, um diálogo com o povo, lembrando, vocês viram o que eu fiz. E como isso é importante nas nossas vidas, porque às vezes nós não conseguimos
perceber que Deus está conosco. Em momentos de dores, em momentos difíceis da vida, nós chegamos a pensar: Deus nos abandonou, Deus não está me vendo, Deus não está vendo a minha dor, Deus vem cá, e aquele silêncio. E aqui existe uma fórmula: lembrar aquilo que Deus já fez. Tem 3 passos aqui. Lembrar aquilo que Deus já fez. No verso 4, vocês viram o que eu fiz aos egípcios. Vocês já sabem do que eu sou capaz. Próximo passo, agora, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança. Se continuarem buscando a mim, se continuarem buscando a minha palavra, se continuarem próximos a mim, mesmo quando vocês acreditam que eu estou surdo, mudo, que eu esqueci de vocês, se continuarem ouvindo atentamente a minha voz. E em seguida, uma promessa: vocês serão a minha propriedade peculiar. Lindo isso, não? Uma maneira de estarmos conectados com Deus, mesmo quando parece que Ele está em silêncio. O que não é o caso aqui, porque aqui a glória de Deus se manifesta de forma sobrenatural e o povo vê e ouve mais do que já tinha experimentado antes. E aí ele recebe o que vem aqui de um valor, de um cuidado, os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Todo o povo presenciou trovões, relâmpagos, o som da trombeta e um monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura, onde Deus estava. Então o Senhor disse a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro.
Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês santificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Nem subam ao meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. Os 10 mandamentos. Um manual de conduta. Um manual de relacionamento com Deus. Um manual de prioridades na nossa vida. Para aqueles que guardam os seus mandamentos. Olha a promessa que Deus faz. Misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Como a nossa história com Deus é importante. Não só por causa da nossa própria vida, não só por causa de tudo que Ele cura em nós, tudo que Ele transforma em nós, tudo que Ele nos deixa experimentar do seu plano, da sua criação, tudo que Ele promove na nossa vida, as bênçãos, não é só isso. O nosso amor por Deus e o nosso compromisso com os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos no nosso coração, ter uma vida que reflita esses mandamentos, impactam até 1000 gerações futuras, com misericórdia. Na minha natureza, eu sou descendente de Ismael. Eu tenho uma descendência direta do povo árabe. O meu nome do meio é Bacre. Às vezes as pessoas acham muito estranho, mas o Amazonas ele foi colonizado muito fortemente pelo povo árabe. E o povo árabe vem da descendência de Ismael, aquele povo que é filho da desobediência. E quando eu descobri isso, eu percebi quão grande é o amor de Deus por nós. Porque em algum momento da história, em algum momento, alguém amou tanto a Deus e guardou os seus mandamentos, que quando chegou na minha geração, mesmo que eu não merecesse, Deus teve misericórdia de mim. Deus teve misericórdia de mim e me permitiu me aproximar dele, mesmo que eu não merecesse, mesmo que eu não tivesse a menor chance diante dos olhos humanos. Mas ele teve misericórdia de mim. É a prova viva dessa palavra. Hoje, eu quero ser essa pessoa que ama a Deus e guarda os seus mandamentos, para que muitas gerações depois de mim tenham misericórdia de Deus e sejam alcançadas pelo seu amor. Eu oro para que assim seja também no seu coração. Amém.